Este programa é de total responsabilidade de seus idealizadores, que assumem integralmente as opiniões e todo o conteúdo transmitido. Eles são os responsáveis por todas as informações, declarações e textos apresentados ao público. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao Forjadas para Curar, um podcast onde damos a voz à história de dor que se transformaram em testemunhos e propósito. Hoje tivemos a honra de receber aqui a Maria, psicanalista, uma amiga pessoal, Dalvana, minha companheira aqui de mesa, e hoje o nosso programa vai ser riquíssimo, com muitas informações para que nós possamos aí ser curado, ou pelo menos encontrar um caminho, né? Aprender o que se trata a codependência e a dependência emocional, tá bom? Amém? Vou dar espaço para as meninas estar se apresentando. Amém. Boa tarde, povo de Deus. Seja todos abençoados, alcançados pela graça, pela força, pela unção. E nós queremos que será uma tarde abençoada, juntamente com a nossa convidada. Amém? Seja bem-vinda, minha linda. Amém. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Foi assim extraordinário, porque eu acordei na madrugada sem voz. Eu falei, Deus, é uma oportunidade que o Senhor está me dando. Volta a minha voz, se for do teu querer. Então, é uma grande honra estar aqui nesta tarde com vocês e falando de um assunto que adentra o nosso coração, que toca de uma tal forma aonde muitos têm medo de falar sobre esse assunto. Verdade. Mas quando falamos, expande a mente de cada mulher. Em cada mesa que eu me encontro, em palestras, em lugares que Deus me dá a oportunidade de estar, eu vejo que mulheres saem transformadas pela graça de Deus. Eu sou a Maria Lima, psicanalista, e é uma grande honra estar aqui nessa Aleluia. mesa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, misericordioso, bondoso Deus, Senhor, nessa tarde, Espírito Santo, nós nos colocamos mais uma vez em tua presença, te pedindo, meu Pai, que o Senhor venha ser o convidado de honra sobre essa mesa, que através, meu Pai, desta entrevista, a vida venha ser alcançada, libertada, transformada, que possa conseguir, meu Pai, um caminho, Senhor. Fale, meu Deus, o melhor em cada uma, nos proteja, nos guarda, nos transforma, Pai. Estamos diante da tua presença, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Com poder e usa, meu Pai, o Senhor tem transformação. liberdade nessa Em tarde nome para de operar sobre Jesus, esta mesa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém? Aleluia, Deus abençoe. glória a Deus. Amém. Nós já vamos começar com uma pergunta que... Como você define a dependência emocional para alguém que nunca ouviu falar sobre esse tema? Dependência emocional é quando colocamos a nossa felicidade, a nossa segurança, os nossos sonhos nas mãos da outra pessoa. Então, imagina você que tem uma vida, né? E pega o poder de decisão e entrega na mão do outro para poder decidir tudo sobre você. Não é, porque ela não tem autorresponsabilidade. Não é não. É a dependência. Eu prefiro que você resolva por mim do que eu mesma. Todas as vezes que eu pergunto para uma mulher que tem dependência emocional, ela não sabe dizer quais são os seus sonhos. Qual é o seu sonho? Deixa eu perguntar pro meu parceiro. Meu Deus. Oi, irmã. Deixa eu ver o que ele acha. Imagina como é triste ver uma mulher que nasceu para governar, para pisar em serpente, entregando o poder que Deus deu a ela, a autoridade, nas mãos de outra pessoa, que vai dominá-la. E todo dependente emocional atrai o codependente. Verdade. Atrai o narcisista. Meu Deus. Eles têm o faro apurado. Porque aí nós já saímos da psicanálise e entramos no mundo espiritual, né? E isso rege para todas as áreas, né? Você vai seguindo na amizade, romance, relacionamento, tudo. Vai puxando, é como se fosse um imã, né? Sim, em todas as áreas. Tem amizades que você
Você já percebeu que tem mulheres que, quando vão sair em grupo, né? Fala, amiga, com que roupa você vai? Ai, o que você acha da minha roupa? Ou então, se o marido faz um comentário ali sobre a roupa da mulher, eu também não vou mais pro lugar. Eu também não quero mais saber. E pega a raiva do esposo. Quantas pessoas, quantas filhas e filhos são dependentes emocionais de mães? Sim. Oh, minhas lindas. Quantas mães narcisistas que existem. Quer dominar. O homem casa... olha, não era pra entrar nesse assunto, gente. O homem casa e começa a construir a sua família. E ali... a sogra ou o sogro, né, vai e começa a dar pitaco. Não gostei da cor. Não gostei de como você colocou. Aí você não acha que ela tá usando a roupa assim, assim? Você não acha que tá escandalizando? E quem é dependente emocional não percebe. Porque não tem identidade. Aí você comenta e fala, não, é normal, ele é assim mesmo, é a personalidade. É a personalidade. Ai... Deus vai tratar. Quantas dentro da própria igreja não fala isso? Sofre dentro de um relacionamento. Fala, não, Deus trata. Exatamente. Não, deixa nas mãos de Deus. Eu estou orando, irmã. Para de orar por ele, irmã. Começa a orar por si. Senhor, constrói a minha identidade dentro do teu caráter, Jesus. Exatamente isso. A minha identidade. Porque desde quando nascemos, nós temos uma essência. E quando vamos crescendo, expandindo, temos consciência daquilo que vem sobre nós, somos podadas. Senta direito. Encosta lá, você tá feia assim. E esse Fala cabelo? Com fulano, para de ser mal educado. Porque ciclano e fulano, porque filho de fulano é assim. Porque filha de ciclano é assim. Você precisa ser assim. É verdade. É uma realidade. Segunda pergunta. Existe diferença entre amar alguém profundamente, depender emocionalmente dessa pessoa e depender emocionalmente dessa pessoa? Então vamos lá, são 3 perguntas, né? Amar incondicionalmente. Imagina quando eu entendi isso quando eu fiquei gestante. E ali... eu já tinha tido 2 abortos espontâneos e eu acreditava que o terceiro eu não ia conseguir segurar o bebê. Então eu não conversava com ele, eu tentava não interagir com aquela criança para não me frustrar, né, nas expectativas que nós mesmas criamos, Sim. né? E nos frustramos e achamos que é o outro que nos frustra e é nós mesmas que nos frustramos conosco, né? E então eu comecei a conversar com Azaf, o meu filho, lá para o nono mês, quase no 10º, gente. Nasceu de 42 semanas o ser humano. É maravilhoso. E eu não sabia o que era amor, porque eu era uma codependente. Isso aí é uma história, né? Até chegar no meu filho. Então, uma pessoa que é codependente, ela descobre o amor de verdade. E como que eu descobri o que é o amor de verdade, o amor incondicional? Quando eu olhei aquele rostinho saindo de dentro de mim, aquela dor que eu quase morri na mesa de parto, e eu falei, Deus, eu entrego eles nas suas mãos, porque ele não é meu, ele é teu. E quando eu olhei para aquele menino tão feinho, gente. Olha como ele recém-nascido é feio, meu Deus do céu. Parece eu falando. E eu olhei pra ele e eu falei, isso é amor, eu daria a minha vida por ele. Aleluia. Eu entendi o amor de Deus por mim. Quando eu estava lá comendo as bolotas de Satanás lá no mundo. Quando eu comia aquele lamaçal. Quando eu vivia muito louca da vida, muito bêbada, para poder sanar as dores do meu coração, da minha alma. Ali eu entendi o que é o amor incondicional, quando você não vale nada para mim, mas eu dou tudo para você. Aleluia. Eu entrego tudo para você. O amor incondicional de Jesus, o amor incondicional de Deus. Ele entregou o filho dele por mim, por você. Quem é a Maria na fila do pão? Eu tava conversando com um pastor, ele falou,
Você é pastora? Eu falei, pode ser serva. E tem lugares que eu entro e as pessoas perguntam quem eu sou. Eu falo, pode ser serva. E é frustrante pro outro, né? Porque tá esperando um cargo. Eu falei assim, pode ser a serva, que é o que eu sou. Então, amor incondicional é quando o outro não tem nada a te oferecer, mas você entrega pra ele. Entrega tudo que tem. A segunda pergunta era um 3 em 1? Não. Existe diferença entre amar profundamente e depender emocionalmente das pessoas. Depender emocionalmente é a primeira pergunta. Você tira o poder de si e entrega no outro para decidir sobre você. Exatamente. Em algum momento da sua trajetória pessoal, você percebeu que comportamentos ou padrões relacionados à dependência emocional? Muito. Eu cresci em um lar de rejeição e abandono. Meu pai trocou a minha mãe por outras e outras. E dentro da neurociência, a criança, o cérebro dela, até os 7 anos, está em desenvolvimento. E o meu estava exatamente assim. Minha mãe com 4 filhas. Meu pai simplesmente acordou em um dia de manhã, pegou a mala dele e foi embora. E eu fiquei no portão. O que está acontecendo? Só que ali dentro de casa, meu pai nunca olhou pra mim assim e falou, nossa, você é minha filha. Nossa, como eu te amo. Eu nunca ouvi uma eu te amo do meu pai. E eu já sentia a rejeição desde então. E quando ele traía minha mãe, eu colocava no meu coração, eu nunca vou casar. Eu nunca vou me relacionar com ninguém. Porque a forma que ele tratava a minha mãe como lixo, eu já tinha um padrão de homem na minha vida. Então, o padrão de homem dentro da minha casa era um narcisista psicológico. Ele nunca agrediu a minha mãe, que eu tenha visto, a não ser com palavras ou abusos, porque desde o momento que você fala para o seu parceiro, hoje não posso, hoje não dá, hoje eu não consigo ter uma relação, né? E a pessoa te força, isso é abuso. Sim. Então eu vi isso muitas vezes acontecendo, porque ele chegava sempre muito louco dentro de casa, muito chapado. Então aquele homem era o meu exemplo. O meu herói foi embora. Por mais que ele maltratava a minha mãe, era o meu herói, porque era o meu pai. Por mais que ele deixava o salário todo ali na prostituição e chegava com um pedaço de carne velha lá pra gente passar um mês, era o meu herói. Então eu fui crescendo ali e eu fui forjada para ser, não é a mulher que é dita em provérbios, né? A mulher sábia, a mulher que fina, a mulher que serve o seu marido, que está ali conversando na sabedoria. Eu fui a mulher bora pra cima, vamos arrebentar. Eu preciso fazer porque ninguém faz. Um lar disfuncional. Um lar disfuncional. Então eu fui o pai que as minhas irmãs não tiveram. Então pra minha mãe poder trabalhar, eu tinha que ser a mãe e o pai das minhas irmãs. E nisso eu cresci. Eu fui adulta com 7 anos. Eu comecei a ser adulta com 7 anos. Mas o pior também é quando você acha que vai ter o apoio da parentela. E são os primeiros. É exatamente a isso. te amaldiçoar. Então isso me tornou uma pessoa codependente. E já para entrar nesse assunto, se eu posso falar, da codependência. Qual a diferença da codependência e da dependência emocional? Eu era codependente. Então, eu preciso ser funcional. Eu preciso prestar para alguma coisa. Eu preciso, não é ser serva, ser capacho seu. Olha a diferença do dependente emocional, que pega o poder da sua identidade e te entrega. E o codependente, ele precisa sentir que é necessário naquela relação. Então, todos os meus relacionamentos, eu sonhei em casar. Eu ainda sonhei em casar, em construir uma família com aquela pessoa, desde que eu não tivesse filhos. Mas eu queria tratar, eu queria mudar aquele homem.
Eu precisava mudar aquele homem. Eu tinha necessidade, porque a codependência, ela acha que pode abrir a ferida, né? Limpar, cicatrizar, e ele vai mudar. Quantas codependentes, gente, eu tô falando isso de pastoras de liderança, que está no nosso meio. Eu passei por algo muito recente, que eu vinha conversando com uma pastora, e eu falava, tem algo errado aí. Tem algo que não está batendo, que não condiz o que a senhora diz e o seu posicionamento. O que está acontecendo? Quer conversar? Não. Ela sempre foi muito na dela e eu super respeito. Perguntei, não quer responder? Tá tudo bem. Passaram algum tempo, alguns anos, uns 3 anos eu acho. Ela me mandou mensagem, falou, Maria, eu nunca falei pra ti, mas você já sabia o que estava acontecendo. Porque ele era uma bênção no altar. Pensa em uma pessoa que abre a boca e Deus usa. Porque quando é pra salvar a tua vida, minha irmã, eu posso estar o caco. Exatamente. Deus vai usar usa pra salvar a sua. Independente. E Deus, muitas das vezes, falou na boca dele coisas que eu questionava ao Senhor como resposta. Então, eu não questiono, eu não duvido ele como servo. Que ele é usado sim, mas ele como homem era um fracassado. E quando ela me falou, eu falei, pastora, então agora a senhora descobriu o que é liberdade. Só que a senhora não sabe viver a liberdade. O codependente, ele Exatamente. Não sabe. Ele se desprende, mas vai se prender em outro, porque é o imã que puxa, né? Tipo, como se fosse uma esponja. Você se liberta de um, mas aí vem outro, ou pior, ou do mesmo patamar. Ele fica sempre na disposição do outro, né? Sempre na disposição. Sempre na disposição para ele se sentir útil, é mais ou menos isso? Isso, útil é bombril, vamos dizer assim. Ele é o bombril da igreja. Olha aqui, ó, começa a abrir o olho. Faz tudo. Ah, mas é que ele é tão bonzinho. Não, irmão. Vai no emocional dele pra você ver. Vai na infância. Ele foi construído desta forma. Porque para poder chamar a atenção do outro, eu sendo vítima ou eu oferecendo, né, os meus serviços, validação, não tem palavra melhor. Eu preciso de validação, autovalidação o tempo inteiro. Sim. O tempo todo. Então, a minha roupa te agradou? Te agradou? E é difícil a gente sair dessa codependência. Eu tô nessa luta aí, graças a Deus, a gente de vez em quando cai dentro da bolha, como diz a professora. A gente cai dentro da bolha, mas nós conseguimos sair. Sim. Em 9 meses, é muito difícil você querer palpite, opinião de outras pessoas, e até mesmo quando eu converso com a Dalvana, medo de ser abandonada por amizade, pela parentela. Sim. Então você tem que estar vivendo sempre o mesmo padrão, mas fazendo as outras pessoas felizes e não sendo feliz, né? Exato. Você não sabe mais sonhar. Exatamente. Nós até falamos semana passada, referente um pouco sobre isso, né? Exatamente. Que o não, hoje, as pessoas não conseguem. Não vou, não posso, não quero. Tá bem, mas você tá tão, né? Eu sempre passo muito por isso. Nossa, você tá gorda, mas eu tô bem assim. De verdade, não me incomoda, tô muito bem. Eu não vou precisar da sua aprovação. Pra ir, não, vou ter que emagrecer, porque ela falou, não, quando eu achar que eu devo, é eu. E tem pessoas que não têm, infelizmente, essa mesma atitude. Sim. Eu estou bem. Essa caneca é rosa, eu gostei do rosa e pra mim tá tudo bem. Então eu acho que isso tem uma dificuldade muito grande com as pessoas. Assim, né? De repente é aquilo que a senhora falou, da infância pra cá. Puxa a infância pra saber como é, né? Então assim, até você aprender a falar não, até você aprender a tratar o assunto que é sobre você e não é o outro, isso acho que demora muito tempo até a pessoa se descobrir. Mas dentro da psicanálise, na ciência é provado, né, que grande raiz emocional que os adultos têm hoje vem da infância. Então, o nosso caráter hoje como adultos, os comportamentos que nós temos na vida adulta é devido aos traumas da infância. Mas eu acredito, Da infância. eu acredito, missionário, que precisa ser tratado isso no mundo espiritual e no mundo físico. É por isso que é corpo, alma e espírito. Tem que ser aliado. Exatamente. E tem gente que deixa só no espírito, como tem gente que só deixa na medicina. E é um conjunto, É um né? conjunto. Então, assim, eu falo isso com toda, assim, pela rejeição, eu me aceito até muito bem.
De verdade, eu ter sido rejeitado por mãe e algumas outras pessoas, eu consigo, tipo, não, tá tudo bem aqui. Não, eu vou fazer isso aqui. Eu não troco os meus princípios. Eu aprendi assim e é assim. Né? Então, mas assim, isso sou eu, mas isso é um tratar da parte do céu com a minha vida. Mas infelizmente, se a gente olhar até mesmo para quem está nos assistindo, passa por isso todos os dias. Ela acaba se cansando, se fadigando o tempo todo por causa do outro. Exatamente. A Marli fez uma pergunta aqui, Marli Oliveira deixou uma pergunta aqui para Maria. Amém. Boa tarde, uma pergunta. É verdade que o narcisista não grita o tempo todo? Ele sorri enquanto destrói? Exatamente isso. O narcisista é a pessoa mais simpática, acolhedora. Pensa numa pessoa aonde conversa e todos se atraem por ela. Senta na mesa, todos querem ouvir aquela pessoa. É dessa forma. Não fala alto, não grita. Só que eu lembro de um relacionamento narcisista que eu tive. Ele falava assim, até que você é bonita, mas fulana. Ai, Deus. Porque, o seu cabelo... Gente, ó, isso aqui é natural. Tirando esse loiro aqui que não é, mas o restante é natural. Ele falava assim, o seu cabelo... E se você pintar de tal cor? Você vai ficar muito melhor. Você vai ficar poderosa. Onde você chegar vai aparecer. Mentira. Era pra eu poder tirar, porque tava chamando muito mais atenção. Ai, não se maquia, não. Eu gosto tanto da sua beleza natural. Aonde eu ia, que eu olhava para o lado para ver se um ônibus estava passando. Para quem você olhou? Ele nunca gritou comigo, nunca. Mas destruiu o meu psicológico. Não chegou a destruir, porque era Deus, quando tem um chamado, um propósito na tua vida, ele te sustenta, mesmo que você não enxergue ali aquela dor. Porque o codependente, ele fica cego. Mas ali eu via Deus me sustentando. Mas por que você não saía do relacionamento, Maria? É tão fácil fazer essa pergunta para as pessoas que estão dentro de um relacionamento assim. Não, e o pior, essa ainda é mais tranquila. E quando fala assim, se eu tivesse no lugar, seria diferente. Seria pior. Eu ia pisar, eu ia trocar soco. Não ia. É totalmente de boca para fora. Porque quem vive a ocasião, o sistema é diferente. Como diz o sistema embaixo, o negócio é mais embaixo. É mais embaixo, exatamente. Então, eu fazia faculdade, a minha segunda faculdade na época, e ele falava, pra que você tá estudando tanto? Você não vai ser nada mesmo na vida. Sangue de poder. Muitas vezes foi eu que banquei. Olha a codependente. Eu não fui ensinada a trabalhar pra bancar a minha casa? Por que eu não posso bancar um macho? Exatamente. Entendeu? E não é por causa da relação. É aqui, ó, o vazio eterno que existe na minha alma, eu quero preencher. Então, o tempo inteiro eu falava, tanto que a minha primeira faculdade que eu fui fazer a prova era para ser advogada. Eu falava, eu vou ferrar a vida do meu pai. Eu vou ferrar todos os homens que passarem no meu caminho. Meu Deus. Eu vou acabar com eles por causa de uma ferida que foi aberta pelo meu herói. Paternidade. Muito sério. Gente, é muito sério. Quantas mulheres estão sendo mortas? Você viu o tanto de femicídio que aconteceu? Sim. E que tá cada vez pior. 25 em uma semana. A última é uma das amigas da área da enfermagem. Eu nem acreditei. Ela é prima daquela menina, da minha amiga, lá do... Aí. Que nós paramos lá agora. A loja é prima dela, da Adriana. Nossa. É prima da É Adriana. exatamente ela que eu tô falando. Quando eu olhei, eu falei, eu não acredito. Em 2019, ela estudava conosco. E por que ela não quis? Por que o cara foi lá quando os pais não estavam? Esperou viajar, né? Exatamente. É calculista. Sim. Eu vou tirar a sua vida, mas eu tiro a minha. Você não vai ficar comigo? Mas também não fica com ninguém. Mas não fica com ninguém. Quantas vezes eu ouvi isso? Quantas vezes? Tem uma pergunta, amiga? Tenho.
Quais são os principais sinais que uma pessoa está vivendo uma independência emocional? Quando foi a última vez que você colocou a roupa porque você quer usar? E não porque a Maria falou algo pra você usar aquela roupa. Quando foi a última vez que você tomou um suco do sabor que você gosta? Quando foi a última vez que você fez um curso porque eu quero fazer aquele curso? E não porque estão falando, não, faz esse aqui, que esse aqui dá dinheiro, esse aqui é melhor. Não, eu acho... Porque o dependente emocional vive de achismos. É um monte de pitaquinho, um monte de pessoas vindo dar opiniões sobre a vida dela. Ela nunca toma uma decisão baseada naquilo que ela quer, dentro da essência dela, dentro do seu temperamento, dentro da pessoa que ela é. Louvado seja Deus. Então, todas as vezes que você perceber que está fazendo algo por causa do outro e não por você, eu não tô falando de relacionamento. Porque em relacionamento nós abrimos muito mão pelo nosso parceiro. Né? É uma Sim. construção. A palavra diz que são 2 em 1. Exato. É diferente. Meu marido não é perfeito, eu muito menos. Mas eu não vivo sem aquele careca, não. E nem ele vive sem mim. Tá me ouvindo, né? Mas todas as vezes que eu coloco uma roupa, eu nunca peço a opinião dele. Eu viro pra ele assim e falo, meu Deus, que mulher é essa? É muita assustagem. E eu não tenho nem tamanho. Olha o meu tamanho. O último culto que nós participamos juntos, né, que foi da onde que nós nos conhecemos, eu. Fui lá, e aí, Alexandre, ainda tratando as feridas, meu berinjelão. Ah, se eu fosse você, eu colocava um salto. Ah, vou de sandália, vou descalço. Falei, não, a partir de hoje eu tenho um palpite, tenho uma opinião, vou descalço. E daí, então, agora eu me visto, se quiser achar eu linda, acho. Se não quiser, eu olhei no espelho, tô linda, tô perfeita, tá ótimo. Tá tudo bem. Sim. Eu não tenho mais essa de Então esse agradar. é um dos maiores gatilhos. Um dos maiores gatilhos. Eu tô te dando o poder, que é meu. De minha escolha, né? Da minha escolha. Eu estou te dando o poder. Imagina a autovalidação, a validação, a aprovação, então, o tempo inteiro. O tempo todo eu peço a aprovação do outro. O tempo todo eu busco validação do outro. É por isso que tem muitas pessoas frustradas no meio da gente, esperando sempre a aprovação do próximo. Sim, exatamente. Chamado. Eu gosto de falar de chamado. Porque quando eu entendi o meu chamado, que é na libertação, irmã, dói demais. É uma área que dói demais. Deus te confronta o tempo inteiro, o tempo todo. Então, eu perguntava pra Deus assim, por que que eu vivo na solitude? Não é solidão, é solitude. E quando o Espírito Santo falou pra mim, quando você parar de ter sentimentos de criança, de adolescente, você não pode subir ao nível de mulher que eu quero te entregar. Eu tava buscando validação aonde? Sabe quando você chega em uma palestra, olha a minha cabeça de melancólica chegando em uma palestra. Eu vou começar assim, 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 ou no altar mesmo, ministrando. Vou fazer desse jeito, aí eu começo assim, depois eu termino desse jeito, aí isso, aquilo, tudo nos pequenos detalhes. E Deus fica onde? Como que Deus vai trabalhar se eu sou serva, se eu estou colocando nos mínimos detalhes como que vai acontecer aquele evento? Olha a dependência emocional para eu não me frustrar. Se eu coloco tudo no cronograma, eu não me frustro, tudo deu certo, saio linda, agradando quem? A todos. Aos homens. E o Espírito Santo? Eu parei com isso aí. Tava muito longe. Nem todo lugar que tem barulho, que tem movimento, tem a presença. Exatamente. Louvado seja Deus. Quer mais uma pergunta aí? Na verdade, tirar uma dúvida, né? Tem uma pergunta aqui. A missionária Mali diz assim, qual é a diferença da mente de um narcisista Eu fiz a pergunta, foi a pergunta ou de um que eu fiz. psicopata? Ah, outra. De um psicopata. De um psicopata. É outra pergunta, eu vou repetir de novo. Qual é a diferença da mente de um narcisista E um psicopata. Qual que é? O narcisista é como se fosse sabe uma criança quando para nos 11 anos? Tudo birrentinho?
O narcisista, né? Então, tudo que eu falo pra você fazer e você não faz, tem o narcisista que bate, tem aquele que humilha, tem aquele que destrói o psicológico. Então, ele é um birrentinho, parece que não cresceu, como se não cresceu. Então, tudo que eu falo, então, não sei o que, pá, bate na mulher. É porque você é imprestável mesmo. E ele não grita, ele fala ali mansinho. Não quer mostrar para os demais. Ninguém sabe quem ele é. Só quem pode saber quem tá. O psicopata. Não, narcisista. o narcisista. Tanto que existe muitos. O narcisista tem sempre um cargo de liderança, muitas das vezes. Na verdade, no Muitas último vezes. curso que eu fiz agora, não estudei ainda para psicanalista, né? Mas no último curso que eu fui, que foi na minha formatura, eu descobri, não me aprofundei, que todos nós já nascemos, né? E somos criados com um pouquinho de narcisismo. Mas aí a gente está falando do narcisismo que sai fora do padrão, né? Exato. Que não é o narcisismo comum que existe no ser humano. Porque Exato. todos nós temos um pouco de narcisismo. Sim. Esse narcisismo aí é quem machuca para estar bem, né? E que Ele se precisa esconde. te sugar. Se esconde. A nossa natureza em si, ela é pecaminosa. A nossa natureza. A nossa natureza em si é pecaminosa, Gente, né? lembra de Lúcifer? Não tem um narcisista melhor do que ele pra falar. Vocês sabem do que eu tô falando? Sim. Sim. Né? O cara era um anjo. Então imagina, ele era... A palavra fala que ele era lindo, tanto de pedras, onde ele passava, chamava atenção. É exatamente o narcisista, onde ele vai, ele quer chamar, ele precisa chamar atenção. E ele não faz muitos esforços. Só a fala dele é encantadora. O posicionamento, sabe? A postura é algo de tantos detalhes, assim, que você fala, meu Deus, que homem perfeito, que mulher perfeita. Convive, chega perto. Que até porque nós estamos aqui entre mulheres, né? Então estamos fazendo o objetivo a homens, mas também existe o oposto, né? Existem mulheres também narcisistas, controladoras, possessivas, e eu também já tive dentro desse quadro aí. E o psicopata? O psicopata. Apatia é quando você não sente nada pelo outro. O que você pode me trazer de volta em benefício? Eu vou tirar aquilo, só chego perto de ti algo que seja benéfico. Então, o que você pode me oferecer? Eu não preciso de... Exatamente Você para mim nada. não significa nada, mas desde que eu precise dela... me dá, por favor. Eu preciso da sua xícara, então eu vou me aproximar. Ele sempre vai chegar perto de ti para poder, interessado a tirar algo, se ele não destruir a tua vida. E como que destrói a vida do outro? Não é eu falando pra ti o que eu acho de ti. Não é te humilhando no secreto. É fazendo marapuca por trás. Quando não mata, tá? Porque nem todo psicopata mata. Nem todo psicopata mata fisicamente. Mas destrói. Literalmente. Qual foi uma das maiores lições que a vida lhe ensinou sobre relacionamento? Uma das maiores lições. A primeira delas foi entender que eu sou imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança. Os relacionamentos frustrados que eu tive me mostrou a ser hoje a mulher que eu me tornei. Eu lembro que quando eu casei, meu casamento era um fracasso. Na liderança, nós dois. Era lindo nós dois dentro da igreja. Nossa, como Deus usava. Não que ele parou, mas é diferente. Amadurecimento, né? Construção de amadurecimento é dentro do secreto. É forjando ali na intimidade. É no vale. Mas eu e meu marido jovens. Jovens, eu tinha 28 anos, gente. Casei assim, 28 anos, aí eu tô nova, nesse nível.
que eu queria casar mais velha. Aí, só que nós éramos um pé de guerra dentro de casa. Eu via Satanás dentro da minha casa ali, agindo. Recém-casados, como assim? Não é lua de mel? Minha primeiro 7 anos de fartura, 7 anos de muitas relações sexuais, de muito amor, de muito beijo. Era muita escassez, nós não nos tocávamos, não conversávamos. Tudo que ele falava, para mim, era uma agressão. Eu não tinha paternidade ferida? Tudo que ele falava era uma agressão. O meu marido de homem se tornou um pau mandado moleque dentro de casa pra não bater de frente comigo. Chegou um dia, eu falei, eu não suporto mais esse casamento. Eu não aguento mais, eu não quero isso. Só que eu me lembro da promessa que o Senhor me fez no monte quando conheci o meu marido. Foi nós dois pro monte. Eu já planejando de fugir um dia antes do meu casamento, que já estava tudo pronto. Um dia antes fugir para onde eu não sei. Fomos para o monte. Quem é que planeja uma fuga e vai para o monte? Foi nós dois. Lá Deus usa uma profeta que eu não sei de onde veio aquela mulher. Tamanho não tinha, mas autoridade no mundo espiritual que aquela mulher tem. Ela falou, não faça o que você está planejando hoje à meia-noite, porque o que eu tenho é com vocês dois, e o seu marido foi conquistado. Ela nem sabia que ele era só noivo. Nós íamos casar no dia seguinte. E o seu marido foi conquistado no joelho, no secreto. Eu tenho obra com os dois. E eu joguei na cara de Deus. Glória a Deus. Eu joguei na cara de Deus, sabe por quê? Porque se nós não tratarmos, temos a síndrome de Adão e Eva. Olá, Deus, a mulher que você me deu. Lembra? Quando Adão caiu? Então, eu entrei no meu quarto e falei, o meu casamento é um fracasso. Eu não sei o que tem nesse homem, mas não é ele que eu quero. Ele é um moleque. Eu pedi um homem. Ou o Senhor trata ele ou acaba aqui, porque eu não quero. Mas o Senhor falou. E se é o Deus que falou na boca daquela mulher, começa a movimentar o meu casamento, porque eu quero viver as tuas promessas. E ainda autoritária, né? Colocando Deus na parede. Olha É um absurdo. Calma aí. Peraí, filha, baixa a bola. Maria. Volta, Maria. Desce desse salto. Desce. E o Espírito Santo falou, você quer mudança? Eu vou começar por você. Ai, irmão. Ai, como dói. Isso é muito sério, né? Porque o que a gente mais vê dentro da igreja é Deus trata fulano, Deus trata ciclano. Mas e nós? Em que momento somos tratados, Eu fui né? tratada do mesmo jeito da Maria. Porque assim, isso a gente faz porque a gente lida, né? Trabalhamos com mulheres, então a gente tem essa noção. Trata meu marido. Quebra a perna dele, mata Jesus. ele, né? Minha oração leva ele para o hospital. Quebra as pernas, o Senhor tá vendo o que ele tá fazendo comigo? Mas é uma balança e 2 medidas, né? Então assim, trata eu primeiro, pai. Para que eu possa ser espelho dentro do meu lado, dentro da minha casa, para minha família, né? Então, hoje em dia a gente erramos muito, porque assim, o outro tem falha e você não, você é a perfeita. Eu era perfeita demais. Nós somos perfeitas, de verdade. Nós somos, né? Não erramos, não pecamos, não falhamos, né? Em todas as áreas da nossa vida. Sim. Familiar, amigo, financeiro, todas, né? Então, assim, a gente sempre quer um culpado. Exatamente. Lembra de Ana? Isso em todas as áreas, né, amiga? Exatamente. Isso em todas as áreas. Quando Ana sobe pro templo pra orar, que o sacerdote ele olhou pra ela e falou assim, Ana, tá embriagada? Ela falou, não, a tua serva está amargurada. Ela podia falar, não, eu tô assim por causa de Penina só perturba a minha vida, mas ela pegou a responsabilidade pra ela. Exatamente. A gente precisa, eu sempre falo isso, né, nas minhas ministrações. Porque de fato a nossa amargura, ela entendeu, ali já era tratando o emocional, de fato ela entendeu que o emocional dela não depende de outras pessoas. Exato. A vida atual dela não depende de outras pessoas. E Porque outra- nos anos anteriores, o que ela ia fazer no templo? E outra, a responsabilidade dela era dela. Exato. Ela precisava, ela chegava num tempo e precisava. Então, assim, eu sempre costumo dizer isso, que a gente necessita reconhecer quem somos nós. Exato. Meu marido errou por quê? Porque eu errei em alguma parte. Então vamos tentar entender aqui, né? Então a gente precisa pegar essa alta responsabilidade. Sim. Se ele não pedir perdão... Eu também não peço. Ah, não, aí já Ai, era. quantas já não. noites eu dormi brigada, de cara virada, de... Ah, gente... Não.
E cadê a mulher sábia? Eu nem sabia que ela existia. Nessa parte eu era sábia. A gente brigava, mas aí já. Peraí, bora ali. Vamos pra dentro do quarto resolver isso aí. Exato. E não dá pra ficar assim, não. Exato. Era autoritária, brigona, mas eu não gostava de ficar brigada, não. E é dentro do quarto, gente. Falar nisso, o Berinjela tá assistindo aqui, já deu um glória. Glória. Esse daqui Deus teve que tratar, porque eu, o cara que era orgulhoso, ficava uma semana sem olhar na minha cara. Mas primeiro tratou você. Tratou eu? Mudou a minha oração. Porque eu tratou ela, entendeu? entendeu? Porque eu ficava assim, quebra as pernas dele. Você não tá vendo o que ele tá fazendo? Aí eu fui pra igreja, e a irmã falou assim, Deus manda te dizer que a mulher sabe edifica, a tola destrói. E eu, a tia dele entregando a revelação que nem tem não convivia com a gente, e eu falei, tá repreendido, em nome de Jesus. Isso aí não é Deus nunca. Não recebo, só eu sei o que eu tô passando. E 3 meses eu fiquei ali, apanhando, eu e Deus, na pia. Aí quando eu entendi, falei, não, eu preciso mudar. Aí mudei, parei de gritar e comecei a chorar. Só chorava na pia. Daqui a pouco eu tô vendo a mudança dentro de casa. E é assim. Mas também pra gente aprender, pisoteada. Mas a Maria pode responder isso melhor. Mas se a Michelle gritou com o marido dela e deu certo, eu vou gritar com o meu também. A gente acaba se pegando algumas mulheres como referência. Ela grita com o marido dela vai pro quarto, eu vou gritar com o meu também. Então a gente acaba olhando pra outra, né? Exato. Então, e isso é muito dolorido, porque quando o meu casamento construído, eu e meu esposo, não é a mesma coisa da Maria e o esposo dela. Não é a mesma coisa da Michelle e o pastor Alexandre. Então as pessoas, ela acaba, não, se com a Michelle deu certo assim, eu vou fazer assim também. Sim. Só que assim, precisa entender quem é a base desse relacionamento. Mas peraí, mas aí entra um questionamento, que é aquilo que vai voltar até pra Ana que você falou. De fato, o casamento não é igual de ninguém. Maria vai viver a vida dela, você vai viver a sua vida e eu vivo a minha vida. Exato. Mas o princípio é sempre o mesmo. Primeiro nós, depois o próximo. Deus nunca vai tratar o próximo para te tratar depois. Exatamente, mas o que eu quero dizer é... Então alguém precisa abrir mão. Então, mas assim, o que acontece? O que acontece? As suas estratégias não é a mesma do que a minha. E é isso que a pessoa precisa entender. Você pode me ensinar de alguma forma, mas não é a mesma estratégia. Sim. Você precisa aprender com o céu. Chamar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, colocar ele na mesa e sentar com... Vamos sentar aqui como casal pra entender. Nessa parte aí eu ainda coloco um ponto, porque assim, eu acho não certeza absoluta, isso eu falo com toda a ênfase, eu acho que o que nós passamos, até porque quando nós somos filhas de Deus, não vivemos mais, mas o Cristo que vive em nós. Sim. Então, se Deus deixou um testemunho e houve eficácia dentro da sua vida, então não vai servir para todos, mas para alguém o seu testemunho vai servir, isso é obviamente. Não, Michelle, você não tá entendendo. Eu entendi você entendeu? Eu entendi, sim. Exatamente. O que acontece? O meu testemunho, ele serve. Só que não é, de repente, a pessoa agir da mesma forma que eu, vai dar certo. Não. Ela pode se espelhar nisso e falar, não, peraí, eu vou pegar disso aqui. Eu sempre costumo dizer que eu ando com 2 sacos. Um que tem boca e o outro que não tem nada. Sim. O que serve pra mim, eu vou colocar no que tem boca. Se não tem, eu deixo de lado. Sim. E as pessoas, ela quer... O narcisista, os líderes, quer que você faça exatamente o que eles fazem e no final dá errado. Sim. Você entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar esse certo cuidado também. Sim, cada um foi tratada de uma forma. Sim. Né? Sim. Quando eu casei, todo mundo olhava pra mim, pro meu casamento e falava, não é de Deus, ele é um moleque pra você, você é uma mulher mais experiente. E louvado seja Deus que meu marido hoje é muito mais responsável do que eu. É muito mais responsável do que eu. Por quê? Porque eu acreditei na promessa, naquilo que o Espírito falou pra nós, né? Sim. Então, assim, a gente pode pegar a minha base, a base da senhora, a base da Michelle, mas entender que o céu pra cada um dá uma estratégia diferente, né? Sim. Uma pergunta aqui do... Posso concluir só esse assunto? Pode. Eu falei no início que eu sou imagem e semelhança de Deus, de Cristo, né? Sim. Se eu sou imagem e semelhança dele, eu preciso ter o caráter de Cristo. Eu gritava, eu falava com meu marido, a parede me respondia, mas ele não. Se eu sou imagem e semelhança, como que eu vou gritar com o sacerdote da minha casa? Verdade. Eu não tô falando pra você ser submissa. O seu temperamento, do meu e do seu, somos diferentes. E eu estou na ATSA há algum tempo. Eu vou falar aqui, eu espero que, não sei se ela vai ver, mas espero que não. Deus tinha falado assim pra mim, eu vou te colocar embaixo de uma liderança pra aprender sobre algo dentro da tua casa. A minha pastora, ela trata o marido dela
Gente, eu fico olhando assim. Eu falei, meu Deus, eu tratava o meu marido bem. Mas a forma que ela trata o marido dela, sabe o bebelô? Eu acho lindo. Eu não sei qual é a sua opinião, pra mim também não me interessa. Mas o que Deus tem tratado dentro de mim é eu fazer a marmita do meu marido. Eu tenho prazer de fazer a marmita do meu marido todos os dias. De colocar a comida dele no prato. Ai, que coisa ridícula. Eu não quero bater boca com você. Sim. É o que Deus tratou dentro de mim. Porque eu era a Maria machão dentro de casa. E eu falei, eu nego, eu quero ser mulher. Eu quero ser serva no teu reino, mas eu quero ser mulher e exemplo dentro da minha casa. Se dentro da minha casa Satanás está agindo, como que Deus vai me usar no altar? Olha a legalidade no mundo espiritual que eu estou dando. Verdade. Então, pra que eu vou gritar com o sacerdote dentro da minha casa, se muitas das vezes... Acabou? Ah, tá. se eu não entrego a autoridade pra ele, se eu tiro a autoridade dele, isso é inaceitável. A codependente, a dependente, a narcisista que quer mandar. Não, gente, eu não tô falando pra você deixar o seu marido te humilhar, te bater. Tá. Se posiciona, mulher. Se coloca no teu lugar, se posiciona. Vai pro joelho e fala, Deus, tá nas tuas mãos. Eu fiz isso. Quando eu comecei o meu chamado, meu marido não aceitou, não. Porque eu vivia ministrando. Falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Se for pra levar, salve e leva. Não deixa, não. Oxe, eu ganhei, foi no joelho. Não vou, né? Não vou dar pra outra, não. Mas leva. Eu rindo também. Leva. Dalvan, né? Leva. Oh, mas que não venha atrapalhar o chamado. O chamado que o Senhor trouxe sobre a minha vida. Mas depois entende, né? Quando a gente oramos ali, vai começando a entender. Tá terminando já o nosso programa e a gente temos que responder aqui Edmara. Ela tá fazendo uma pergunta. Como você se encontrou dentro de você, uma psicanalista, que ardeu dentro de você esse projeto? Oh, Deus. Nossa, que lindo. E falando do projeto, eu tenho um projeto Forjando Águias. Ai, eu achei muito linda. Forjadas para curar. Eu falei, meu Deus. Forjando Águias foi de onde surgiu As Marcas da Rejeição Não Me Define. Se alguém quiser, né, me chama no Instagram. Pode deixar o Instagram também, Maria. Tá, é @malima, deixa eu deixar aqui, ó, @malimaoficial. Me chama lá que eu envio pra você. As Marcas da Rejeição não me define. Foi conquistado esse livro desde 2021, que tava pra sair. E eu não tinha estrutura emocional, porque eu sangrava muito. Foi quando eu comecei a me autocurar. Como? Estudando. Eu comecei a estudar para entender quem era a Maria. Por que era o mesmo ciclo? Por que eu avançava um passo e voltava 10? Por que eu não sabia falar não? Por que eu precisava de autovalidação de todas as pessoas? Por que eu me frustrava tanto? Por que eu não reconhecia Deus como meu pai? Então foram tantos questionamentos que ninguém nunca conseguiu responder, que Deus me tratou no secreto. E geralmente, só para poder... Tem muitas pessoas aqui que estão achando linda essa forma da gente começar. Quando a gente não reconhecemos Deus como pai, é porque o pai teve alguma falha. Mas isso aí vai para outro caminho, tá, gente? Vai para outro... Vamos deixar para outro podcast, porque tá encerrando. Ai, meu né? Deus. Glória a Deus. Quer finalizar? Amém. Sim, e eu gosto de finalizar com o livro. É a frase de marca, que essa aqui é a segunda edição. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem mais um no forno. Estou só pedindo direcionamento ao Senhor para a data para ser lançada, que vai ser o 3º lançamento, que é: aquilo que você rompe te dá autoridade. Oh, glória. Ser forjado na dor é aceitar que o escolhido não escolhe ser. Aleluia. Oh, glória. Você é. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E eu quero agradecer poderosamente a Aleluia, cada Deus. telespectador que está aqui nos assistindo. A paz do Senhor para cada um. Olha, terça-feira nós temos mais, tá bom? Deus abençoe, Maria, por tua vinda até aqui. Fiz o convite. Bora lá! Eu e a Maria aí, para a glória de Deus. Deus nos apresentou e estamos caminhando aí em lugares, né?
E eu sou muito honrada, tá? Por tua vida. Eu costumo dizer, e é uma verdade, né? Que Deus não une pessoas, Ele une propósito, né? E glória a Deus por você é aquela que sempre se diminui e deixa que a glória de Deus se manifeste por tua vida. E isso não é barganha, não é para te exaltar, é o que eu vejo de fato, tá bom? E a minha amiga aqui de bancada, Deus abençoe a sua vida, minha linda. É uma honra ter você aqui comigo. Quer falar alguma coisa? Amém. Só agradecer, né? Ser grata a Deus por essa oportunidade, dizer que eu ficaria horas aqui. É verdade. É verdade. Se fosse para tratar ainda sobre. Nós temos que marcar um dia aí pra gente falar sobre casamento, né? Aprendemos, sendo tratada, alguns pontos precisamos melhorar, outras coisas. Já vimos que rompemos, né? Que Deus abençoe a vida da senhora. Que onde a senhora colocar a planta dos pés dela, a pé da senhora será abençoado. Bendito será a entrada, e bendito será a saída. E bendito será o fruto, né? Das mãos da senhora. Onde a senhora colocar, abençoado será. Eu tenho certeza, né? Que rompeu aí esse sangramento e agora é só vitória. Amém? Deus abençoe minha amiga de bancada, que o céu te abençoe, te guarda, ilumina e traga paz. Amém? Deus abençoe a cada um que nos assistiu. Não deu nem pra me comer uma comidinha aqui que nós trouxemos. A irmã quer comer, Jesus. Mas foi bem, mas não deu porque eu chorei. Eu falei assim, a Maria vai vir, então como ela vai estender mais a resposta, então vai dar pra me mastigar aqui um pouquinho de Doritos, mas não deu, não foi dessa vez. Deus abençoe, gente. Fiquem todos na paz. Tchau. Tchau, paz.